Boa noite a todos, que possamos, nessa noite, nesse momento, estarmos envolvidos com a espiritualidade, que veio nos acompanhar para mais um momento de reflexão e de estudos. Hoje teremos, né, o prazer da presença de Ana Cris, a nossa palestrante, que estará trabalhando com o tema A Força do Exemplo na Educação dos Filhos. Eu, particularmente, acho esse tema sensacional, importante e um momento muito preciso agora para ser trabalhado, né? Então, que possamos hoje aproveitar bem esse momento e agradecendo já a espiritualidade. E vamos todos agora nos concentrar, vamos pedir a toda a energia, todo o discernimento, para que possamos realmente ter uma noite rica de aprendizados e de bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Ana Cris, a palavra é sua. Então, boa noite a todos, amigos encarnados e desencarnados. Uma boa noite a Lourdes e a Denise, que está aí nos nossos bastidores, né, nos dando essa força toda, essa luz. Eu também gostaria de agradecer aos amigos coordenadores da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo pelo convite e pela oportunidade de vir falar sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com os senhores. Para os amigos espirituais, eu peço sempre um pouquinho de tranquilidade e paciência para que nós estejamos todos em comunhão. Então, muito obrigada e vamos lá ao nosso bate-papo de hoje, não é? Eu extraí dois itens, os de número 18 e o número 19, do capítulo 18 da Gênese, que eu peço licença para ler. Então, está aqui. O progresso intelectual, realizado até hoje nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. Forte, não é, pessoas? Então, aqui esse item é o item 18, né, da Gênese, que fala ali, que explica sobre dos tempos são chegados. E eu já vou aproveitar para ler também o 19, que eu vou ler só um pedacinho, porque ele é meio longo, né? A gente precisaria de mais tempo. Então, eu vou lá. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele, o progresso moral, não é? Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Então, esse é mais um item também, onde explica sobre dos tempos são chegados. Então, a espiritualidade, ela denomina as leis naturais ou divinas de leis morais, que são os instrumentos a serem utilizados para chegarmos à meta que todo espírito deseja atingir, que é a perfeição moral. E cada um de nós fará esforços nesse processo evolutivo e educativo no ritmo de cada um, conforme a sua ascensão evolucional, com a sua bagagem aí trazida pelas reencarnações para a conquista da felicidade. O princípio moral é o mesmo para todos os homens, do que tem a condição mais humilde até o de posição mais elevada, pois Deus, o nosso Pai, gravou essas leis eternas, né? Elas são eternas e imutáveis nas nossas consciências. Então, estas leis,
é que nos indicam o que nós devemos fazer ou não fazer. E quando nós entramos em sintonia com essas leis, nós desencadeamos nosso senso de justiça, né? Que é um sentimento inato, mas que é atualizado pelo progresso moral. E o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, mas nem sempre um segue o outro na mesma proporção, e nós já percebemos isso nos nossos dias, nas nossas vivências, não é, amigos? Nós percebemos isso por tudo que temos visto, não é? Na mídia em geral, por exemplo. Então, quando eu falei ali de justiça, eu não falei da justiça do homem, mas eu falei da justiça a celeste, não é? A que está incrustada, assim, nas nossas consciências. E Kardec, Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos da verdade como seria definido justiça. E aí, a pergunta é assim, né? Conforme eles falam. Eles falam assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A base da justiça, conforme Cristo disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. São consequências naturais do desenvolvimento da justiça a caridade e o amor ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo, disse-nos Jesus, né? Então, quando Deus nos deu a oportunidade da reencarnação, colocou-nos assim junto a outros espíritos para que nós nos desenvolvêssemos. A maioria de nós já foi e sempre será, na verdade, um filho, não é mesmo? Agora nós, né, temos a oportunidade de transmitirmos o que nós aprendemos com os nossos pais, ou seja, agora é a nossa vez, nós somos os pais, nós temos filhos. E foi por este motivo que eu fiz, assim, tantos comentários sobre as questões morais, que não é o nosso tema desta noite, não é? Mas que faz parte aí, ou é o responsável pela nossa forma de agir, pois sobre o que nós estamos conversando, ou melhor, não é? O tema desta noite é a força do exemplo na educação dos filhos, como colocou a nossa amiga a Lourdes logo lá no início, não é? Então, moral, justiça e amor tem tudo a ver com o nosso bate-papo, certo? Lá atrás, nós comentamos que somos pais. E quem são os nossos filhos? Os nossos filhos são espíritos que foram atraídos ao grupo familiar através dos laços, não é? Da simpatia ou da antipatia, dependendo das necessidades adquiridas através das reencarnações, esses nossos passeios, né, pela eternidade. Então, nós não recebemos os filhos em nosso lar simplesmente por acaso. Inclusive, nós aprendemos, não é, na nossa doutrina querida, a doutrina espírita, que o acaso não existe, não é? Tudo tem um norte, tudo tem uma explicação. Então, nós estamos reunidos em uma família para crescermos juntos, aprendermos uns com os outros. Então, Deus os envia, não é, os nossos filhos, para que na busca do ajuste familiar, num trabalho ativo e constante, muitas vezes sob conflitos, não é? Nós consigamos transformar defeitos em virtudes, desenvolvendo o lado moral e o lado intelectual, não é? E isso não é só dos filhos, é nosso também, né? Porque nessa junção de pais e filhos, nós não trabalhamos somente para o crescimento deles, não. Nós trabalhamos para o nosso também, não é? Nós mudamos muito o nosso percurso quando nós somos pais. Nós mudamos muito, e cada um dos senhores que estejam assistindo, estejam conosco nessa live, não é? Nessa noite, vão perceber isso, vão se lembrar disso, o quanto nós não mudamos a partir do momento em que nós nos transformamos em pais, não é? E tudo isso tem um único objetivo: fazer desabrochar o amor. O amor de quem? O nosso
e daqueles que convivem ou conviverão conosco, não é? Tudo no seu tempo. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, tem assim, a pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade, ela fala assim: pode-se considerar a paternidade uma missão? E eles respondem: é incontestavelmente uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que determina, mais do que o homem imagina, sua responsabilidade para o futuro. É uma resposta, assim, bastante extensa. Aqui indico aos senhores, né, irem lá no Livro dos Espíritos e verificarem essa questão 582 lá. Nossa, traz grandes ensinamentos para nós, não é? Então, assim, criar filhos sempre foi e será um grande desafio. Só os tendo para sabê-lo, não é mesmo? Pais que foram educados aí em famílias autoritárias demais, no geral, quando se veem no papel de pais, querem fazer diferente com os seus filhos, dando-lhes muito mais liberdade, não é assim? Nós pode não ter sido dentro dos nossos lares, né, lá nas nossas casas, mas nós, às vezes, presenciamos isso junto aos amigos, alguns outros familiares, né? Mas também pode acontecer o inverso. Muitas vezes isso acontece, né? Filhos que tiveram muita liberdade, acabam trazendo também, assim, uma certa, não vou dizer assertividade, né? Mas acaba segurando um pouco mais os filhos, porque sabe o que pode aprontar lá na frente, né? Mas aí tem uma pergunta, como diz um amigo meu, a pergunta de $1 milhão: qual a melhor educação para as crianças no mundo de hoje, onde tudo assim parece acontecer rápido demais, não é? Como dosar uma certa sabedoria, liberdade, bom humor, respeito, autoridade e amor, tudo junto? Alguém tem a receita? É impossível, né? Nenhum de nós a tem. Nós simplesmente precisamos vivenciar. Apesar que, de uma certa forma, todos nós temos aí uma receitinha, mas na nossa correria do dia a dia, nós esquecemos de pôr aquela receitinha que nós já trazemos lá da espiritualidade, nós esquecemos de colocá-la em prática, não é? Nós já temos aí algumas experiências, pois já vivenciamos tudo isso junto aos nossos pais. Filhos, na verdade, eles podem ser crianças, podem ser adolescentes, não é? Ou adultos mesmo, mas o que eles gostam, cada um deles, né, é de serem amados, colocados no colo. E isso não significa que se deva dar tudo o que eles pedem, mas sim ter disponibilidade, que é o que a maioria dos pais nos dias de hoje não conseguem ter, não conseguem levar para dentro de suas casas, para os relacionamentos com seus filhos. Estar disponível para eles, não é? Então, não adianta, assim, muito nós corrermos atrás só de proporcionarmos os bens materiais, né? Proporcionarmos aí os estudos, a intelectualidade. Quando nós recebemos os nossos filhos ali em nossos braços, nós não conhecemos, na verdade, o mistério que ocultam em sua inocência, não é? Nós não sabemos o que eles são, nem o que foram, nem o que serão. Aliás, tem assim uma pequena visão do que eles poderão ser, dependendo da nossa postura e exemplos na nossa convivência. Na maioria das vezes, os filhos que são espíritos, né, podem ter vindo aí de um mundo em que tenham adquirido hábitos, paixões, tendências e gostos diferentes, e, além de tudo, muito opostos aos nossos. Isso é de hábito, não é? Para que nós consigamos aí convivermos, buscarmos entender, ponderarmos sobre os nossos relacionamentos, né? Então, por isso, se nós queremos que se incorporem ali em nosso ambiente,
nós precisamos prepará-los na infância. Lembrando bem que nos primeiros 7 anos, né, o espírito ainda se encontra muito ligado ao plano espiritual. Então, essa é a primeira grande fase da vida, é a que é de muita, assim, grande importância, né? Pois ele está ainda ali, o espírito ainda está se afirmando, né? E se fortalecendo como, vamos dizer assim, como uma plantinha que vai pegando, que vai se enraizando e se desenvolvendo com os nossos cuidados, né? Ou seja, ensinos nossos com nossas responsabilidades. Então, todos eles, ou todos nós, né, que viemos aqui e fomos crianças, recebemos uma aparência de inocentes como uma imagem do que nós deveríamos ser, né? Inocentes, bons, sem problemas, não é? Mas não é somente por eles, né, pelos nossos filhos, que Deus dá a eles esse aspecto de inocente. É também e, sobretudo, por nós mesmos, né, os seus pais, que recebemos essa fragilidade, né, recebendo essa fragilidade infantil no seio familiar, que naturalmente sentem necessidade de dar amor, né? Então, vamos assim, como que treinando os nossos papéis de pais, né? E esse amor, ele seria extraordinariamente enfraquecido se aqueles seres, se aquelas crianças já demonstrassem um caráter, assim, vamos dizer, impertinente, rude, não é? Malcriado, né? Se for falar um termo assim mais chulo. Ao contrário, sendo ou demonstrando, né, serem dóceis e ingênuas, naturalmente elas recebem toda a afeição e são envolvidas nos mais delicados cuidados. Mas nós devemos perceber que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação do termo respeito, né? Simplesmente isso, termos respeito. Então, a sabedoria divina, agindo sempre a favor dos filhos, proporciona a fase da infância para que a docilidade, a ingenuidade, como a flexibilidade em aprender, possam facilitar a vida deles, dos nossos filhos, que habitam ali, né, aqueles espíritos que habitam um corpo infantil, como também aos pais, para que tenham, assim, facilidade em ensinar o viver, não é, sobre as leis divinas, com limites, e sempre reprimindo, assim, as más tendências que eles possam ter, não é? E quando aquelas crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante aí 15, 20 anos, né? O seu caráter real, individual, ele reaparece em toda a sua nudez, né? Pá, chega. E o espírito se mostra como ele realmente é. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas. Mas se frequentemente se revoltam, estão demonstrando que estavam ocultando na primeira infância, né? Ocultando quem realmente eles eram ou são. Então, lembremos que os filhos têm em seus pais o exemplo mais presente em suas vidas. Não esqueçamos que o amanhã, ele é construído hoje. Hoje ele é construído. O futuro não é o que nós vamos fazer somente amanhã, daqui a 10 anos, 5 anos, não. O futuro, principalmente dos nossos filhos, depende do que nós construímos com eles hoje, né? E Jesus já falava para nós, vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. E a gente encontra essa frase no Evangelho de João, lá no capítulo 8, no item, no versículo 38, que faz parte do nosso estudo de hoje, não é? Então, por isso, nós temos que ter o cuidado de não só ensinarmos por palavras, mas vivenciarmos as lições, porque aquilo que as crianças veem na prática é mais facilmente assimilado e compreendido, ver, né?
muita gente brinca assim, você quer que eu desenhe para você entender o que nós estamos falando? A criança, ela precisa ver como se fosse, não é, uma cena, né? Como se estivesse ali registrado, vamos dizer, por um desenho, por um filme. Então, tudo que nós implantarmos nos nossos dia a dia, para que as crianças possam ver, vislumbrar, não é? Elas vão interiorizar, elas vão comprar aquilo com maior facilidade. Então, não é só da boca para fora, não é? É como se os pais, por exemplo, fossem pais que tivessem, assim, atritos, né? Palavrões, gestos, maldosos, né? Olhares ruins, atitudes ruins, né? Os filhos compram isso. Então, como que amanhã pode haver um homem ou uma mulher que respeite o seu esposo ou a sua esposa? Qual é o exemplo que eles tiveram? Só se doeu demais aquela situação, então, se ele tiver um espírito já com uma certa iluminação, né? Ele pode não ter assumido, não assumir essa situação da forma como os pais colocaram, né? Na maldade, naquela vivência dolorosa. Se ele for um espírito um pouco mais evoluído, ele não vai querer fazer com a esposa ou com o esposo, né? O mesmo que ele presenciou com os pais. Mas isso, se aquele espírito, os nossos filhos tiverem essa luz toda, né? Já tiverem essa vivência. Senão, nós é que vamos lá na frente respondermos por isso, né? Então, nós precisamos ter aí esse cuidado de não só ensinarmos por palavras, mas vivenciarmos as lições, porque aquilo que as crianças veem na prática é mais fácil, né? É mais facilmente assimilado e compreendido. São os exemplos, né? Os bons e os maus. E aí nós temos ali em Jesus, que Jesus aí se utilizava muito de verbos, né? Jesus falava, faça isso, faça aquilo, né? Sempre verbos. E quem entende assim um pouquinho só do nosso bom português, o nosso idioma, sabe que verbo significa ação, significa movimento, não é? Então, trabalhar, estudar, orar, amar, ensinar, exemplificar, que é o que nós estamos falando bastante aqui, como interiorizar, não é? É uma infinidade de movimentos a que a doutrina, não é? A doutrina nos convida a praticarmos. E a aprendizagem, como ensinamento, ambos se realizam na ação. Então, é indispensável que todas as emoções, inclusive as mais nobres, elas sejam subordinadas ao controle do raciocínio, e o amor para com os nossos filhos não deve fugir a essa regra. Amar os filhos, no sentido exato do termo, importa, acima de tudo, em saber conduzi-los visando, não apenas o futuro homem-corpo, não é? Mas especialmente o futuro o homem-espírito. Então, os pais que sabem atender, não é, a este aspecto moral, libertam-se dos sentimentalismos afetivos que degeneram em liberdades nocivas, não é? Acaba fazendo mal algumas certas liberdades, né? Acabam virando libertinagem. E nesse sentido, Deus nos dá essa lição e exemplo edificante, não é? Então, assim, a sua bondade, embora infinita, não impediu que a sua sabedoria criasse a severidade dos mundos de correção espiritual, igual a este nosso planeta, não é? Aqui onde nós vivemos, esse planeta de provas e expiações, por exemplo. Planetas simplesmente destinados, não é, aos que se afastam ou se afastaram da linha reta estabelecida pelas suas leis, pelas leis divinas, não é? Pois não basta sentir o amor, é preciso saber exercê-lo, de modo que a bondade e a sabedoria formem ali, ó, duas linhas paralelas para que se estabeleça um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o sentir e o saber. Pois bem, o Emmanuel, um espírito bastante iluminado, acho que
quase todo mundo conhece, né, pelo menos de falar o nome, que era o mentor espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, né? Ele fala o seguinte, deixou assim para nós uma pequena mensagem que eu trouxe aqui, né? Está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, no capítulo 12. Eu só vou ler um pedaço, tá bom, pessoal? Fala assim: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. É um grande chamado, não é? De Emmanuel. Amo Emmanuel porque ele fala assim, grandes verdades com poucas palavras, não é? Então, a nossa casa é também o local onde nós aprenderemos a desenvolver ali os nossos talentos, né? Os bons e os maus. Amor, paciência, tolerância, maledicência, orgulho, inveja, raiva, humildade, resignação, né? E aí a gente pode colocar assim reticências, né? Porque seguem todos os sintomas, como diria um amigo meu. Nosso lar também é onde nós iniciamos a nossa maratona de cortar o que não é bom, separar, dividir, retirar excessos, né, que a gente fala muito, aparar as arestas, né, como também de fixar algumas coisas, unir, abrir ou fechar algumas portas, limpar os nossos ouvidos, que é para nós podermos melhor ouvir. Então, os senhores presenciaram e sentiram quantos de sentimentos nós colocamos só nesse pedacinho do nosso bate-papo? Pois é. Mas tudo mesmo, dependerá da nossa índole e do nosso livre-arbítrio, da nossa bagagem espiritual, do nosso conhecimento adquirido no nosso passado, o passado nosso de outras encarnações, dos nossos passeios pela eternidade, somados, não é, ao desta vida. Então, assim, nós convivemos. Conviver, nós podemos facilitar e dizer assim, viver com. E é fácil viver com os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos sogros e sogras, com os cunhados, com os nossos gerentes, com os nossos presidentes. É fácil? Pois é. Nos tempos de isolamento social, nós percebemos que não faz muito tempo, né? As pessoas não gostam muito de falar dessa época, mas nós ainda estamos vivendo a essas épocas, né? Que foi, vem, vai, volta, não é? Pois bem. Nesses tempos de isolamento social, nós percebemos o quanto não é fácil o nosso desenrolar de convivência, não é, amigos? Porque a convivência se tornou um desafio, afinal, acentuaram-se ali as queixas, né? E os ânimos também, muitos foram exaltados, né? Muitas pessoas se exaltaram. E por quê? Por trás dos conflitos, há pequenas divergências em hábitos, crenças e valores que são deixados aí de lado no cotidiano familiar, mas que vieram, não é? E vêm ainda à tona durante o convívio mais intenso, que a gente passa a cortar, né, as máscaras, a gente passa aí, é obrigado, às vezes, até a demonstrar quem somos nós de verdade, não é? E dentro de casa a gente não se esconde muito, a gente pode esconder lá fora, né? Mas dentro de casa eles conhecem a nós, não é?
Às vezes nós é que não conhecemos a nós mesmos. Então nós somos ali obrigados, né, a lidar com aspectos sombrios dos relacionamentos e com a nossa sombra, aquelas manifestações negativas que evitamos no nosso dia a dia, não é? Então, o desenrolar dessa convivência, a sua facilidade ou a sua dificuldade, dependerá aí, na verdade, de quem somos ou de como nós estamos, das escolhas que fizemos e como nós regemos, como nós orquestramos a música que toca ou que tocou nas nossas encarnações. É o coexistir, não é? Ou seja, viver em harmonia com tudo e com todos, independente de classe social, de cor, de idade, opção sexual, opção religiosa também, não é? É ter discernimento para saber respeitar o próximo. Sempre, quando nós falamos em relacionamentos, não é? Não importa aí se com pais, filhos, esposo, esposa, sogro, né? Toda a parentela toda, não importa. Se nós colocarmos o respeito à frente, as coisas se tornam um pouquinho, né, mais fáceis. Então, o convívio prolongado, ele faz emergir, sair do esconderijo em que estava, não é? Reações que estão latentes em nós, somados aí os comportamentos e as atitudes dos nossos pais, que inconscientemente reproduzimos, não é? Perante os nossos companheiros e perante os nossos filhos. Até tem aquela música, lembra daquela música que a Elis Regina cantava? Como os nossos pais, fiquem tranquilos, gente, não se preocupem não, que eu não tenho gogó para cantar, não vou cantar, não é? Na maioria das vezes, nós não conseguimos romper, não é? Certos comportamentos que têm origem em conflitos familiares ocorridos em fases da nossa vida, das quais, às vezes, nós já nem temos mais lembranças, não é? É aí que vem aquela ajuda externa que nós sempre fazemos no comentário. Não está legal, não é? Passa por tratamento na casa espírita, mas vai atrás de uma ajuda externa também, um psicólogo, se ele achar que é necessário, tem os psiquiatras, não é? E tem um monte de ajuda, né, de remedinho se for necessário. Então, assim, nada está perdido, né? Sempre nós temos ajuda quando nós queremos e precisamos. Nós sabemos quando nós temos que ir atrás, não é? Então, a educação dos nossos filhos não é uma tarefa fácil, né? Pois todos somos espíritos em fase de desenvolvimento emocional e trazemos gravado aí em nosso subconsciente emoções dessa e de tantas outras vidas, não é? No que nós transferimos àqueles que estão conosco no caminho. Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa consciência e passamos a compreender que não somos perfeitos, não é? É difícil, mas é assim, nós não somos perfeitos. Então, e que essa educação, que a educação dos filhos requer um trabalho de renovação de sentimentos, né, entre todos os membros ali do lar, não é, da casa, da home, como muitos falam, não é? My home, então a nossa casa, o nosso lar mesmo. Então, esse é o nosso trabalho educacional, não é? Que não deve ser seguido por termos simples ou didáticos, livros somente, né? Mas a busca da educação consciência, com grandes diálogos, respeito e exemplo de amor a si e ao próximo, né? Para encerrar, eu trouxe uma pequena parte de um texto que lerei para os senhores. Eu peço licença. O nome é Paternidade, Missão Incontestável. É um texto de Emmanuel, né? De Emmanuel, não. Esse texto é do Espírito Miramês, que é uma psicografia do João Nunes Maia, não é? Está na coleção Filosofia Espírita, volume 12, no capítulo 21. Eu peço licença para ler, eu já estou até passando do meu horário, só um minutinho, é um minutinho mesmo. Aqui fala assim: a paternidade é uma missão e muito importante dentro da sociedade.
Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma um corpo físico, revestindo-se de oportunidades para elevar-se. A missão de ser pai e mãe, pela lei da justiça, é igualmente uma obrigação, porque antes receberam também essa misericórdia dos seus pais, para que se materializassem no corpo pelos processos da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelos mesmos caminhos, que são processos espirituais criados por Deus. Ele sabe o que mais nos convém. A paternidade é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não cumprem suas tarefas como tutores dos que chegam em seus lares com verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, esquecendo-se de instruí-los. A esperança que todos temos é que, com o tempo e as reencarnações, os pais vão despertando, tanto quanto os filhos, e nas junções dos valores, todos melhoram pela maturidade. O instrumento primeiro para todas as famílias é o Evangelho de Jesus. Quando ele entrar nos lares como carta divina da educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes tornar-se-ão melhores, conscientes dos seus deveres junto à família e à sociedade. O homem tem mais necessidade de Jesus do que de alimento para o corpo. O ser humano, e mesmo o espiritual, deve decidir-se logo a despojar-se das coisas inconvenientes e ir depressa em busca do Mestre, solução para todos os seus problemas. E ele continua com os ensinamentos, né? E termina dizendo assim: os pais devem entender que são agentes de Deus para a educação daqueles que o Senhor colocou em seu caminho e devem livrar-se do apego demasiado para que os filhos não venham a depender sempre dos seus esforços. Amigos, era esse o estudo do Evangelho que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço demais a oportunidade, espero aqui ter trazido um pouquinho dos ensinos de Deus, trazidos aqui pelos desígnios e ensinos de Jesus. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Estejamos sempre com Jesus. Obrigada. Muito obrigada, Ana, por esse momento de reflexão, um tema tão importante, né? E que a espiritualidade possa realmente nos iluminar para que estejamos vigilantes, né, nessa educação dos filhos, porque filhos não são só esses que nascem da gente, né? As crianças que convivem conosco, na sociedade, na família, enfim, que possamos realmente estar atentos, iluminados para orientá-los corretamente, né, dentro do caminho do bem e do caminho da espiritualidade, do caminho que Jesus nos propõe, não é? Então, agradecendo mais uma vez, em nome da USE, vamos nos despedindo, né, com a nossa oração, que é a nossa oração oficial, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E que possamos estar abençoados e que nos protejam sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.